Vamos voltar a falar sobre chuvas, vamos voltar a falar sobre a tragédia em São Paulo, que deixou até agora confirmadas 19 mortes. O volume de chuva registrado nesses últimos 4 dias em algumas regiões do estado de São Paulo foi quase tudo o que é esperado para o mês de janeiro, que já é um mês naturalmente muito úmido, chove muito neste mês de janeiro. Até agora, como eu disse, são 19 mortes confirmadas, mas há ainda um número de desaparecidos importante, o que infelizmente nos leva a crer que o número de vítimas pode aumentar. Vamos então saber o que esperar para São Paulo, para todo o país, nesta semana com a meteorologista da Clima Tempo, Desirê Brant. Tudo bem, Desirê? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Stephanie. Bom dia também a todos. Bom, uma semana que começa ainda com grandes acumulados de chuva. Desde o final da semana passada, temos aí a formação da zona de convergência do Atlântico Sul, que nada mais é do que um corredor de umidade responsável por esses grandes acumulados de chuva, uma chuva volumosa e persistente também, e que agora se concentra, mantém essa umidade toda na região sudeste do Brasil, especialmente entre São Paulo e Minas Gerais. Por isso que choveu tanto nesses últimos dias, desde o final da semana passada, e a semana começa ainda com esses grandes acumulados previstos para boa parte do estado de São Paulo. Em muitas áreas, o volume já ultrapassou a média histórica agora para o mês de janeiro. Como você bem disse, só nesses últimos 4 dias já atingiu e ultrapassou a média em muitas localidades, como foi o caso de Franco da Rocha, onde o volume ultrapassou os 300 milímetros, Janeiro já é um mês chuvoso, e aí ultrapassando a média, imagina, o volume é realmente bem expressivo. Para o decorrer desta semana, tem mais previsão de chuva. A expectativa é de uma chuva um pouco mais espaçada, tanto que a partir da quarta-feira vai voltar a fazer calor. Só que não vai deixar de chover, e é aí que mora o perigo, porque o sol vai aparecer, vai esquentar, vão se formar nuvens carregadas, preferencialmente durante as tardes, a famosa chuva de verão, que ela vem na forma de temporal, o que pode provocar mais problemas no estado de São Paulo. Lembrando que o solo está encharcado, o nível de rios e córregos elevado, então qualquer chuva que caia pode provocar mais problemas no estado de São Paulo, inclusive aqui na região metropolitana, Rafael. Desirê, Stephanie falando aqui com a senhora agora. Bom dia também, obrigada por nos atender. É claro, característica do verão, isso já é típico, é muita água todo ano, isso a gente já sabe, mas a gente vem aí de muitas chuvas, primeiro no estado da Bahia, em Minas Gerais, tivemos também tragédia no Rio de Janeiro e agora atingindo aqui São Paulo, região metropolitana, também o interior do estado. Esses fenômenos estão relacionados? Estão relacionados, de certa forma, com o Laninha, principalmente quando a gente fala da chuva em excesso no sul da Bahia, por exemplo, como foi registrado no final do ano passado. Inclusive, agora, para fevereiro, a gente retorna com condições bem típicas, eu falo, a gente vai sentir novamente os sintomas do Laninha, da presença do fenômeno Laninha. Laninha nada mais é do que o resfriamento na porção equatorial do Oceano Pacífico, e isso traz um comportamento na atmosfera que favorece a chuva, especialmente no centro e norte do Brasil, e a falta dela nas áreas mais ao sul do país. Tanto que a expectativa agora para o mês de fevereiro é da chuva retornar com grandes acumulados para o centro e norte do país, inclusive na Bahia, e diminuir novamente nas áreas mais ao sul do Brasil, inclusive onde foram registrados aí valores de 40 graus de temperatura agora ao longo do verão. Para fevereiro, a expectativa é de bastante chuva, como eu disse, nas áreas mais ao norte, embora a gente tenha aí esse comecinho de fevereiro ainda com grandes acumulados na região sudeste. Para esta semana, a umidade fica voltada para o sudeste do Brasil, mas vocês vão observar no decorrer dos próximos dias, principalmente a partir da semana que vem, que a chuva retorna com força na metade norte do país. E isso está relacionado, sim, com a presença do fenômeno Laninha, que tem influenciado o comportamento da atmosfera em grande parte do país, na América do Sul, de uma forma geral. Stephanie. Agora, Desirê, para essa semana aqui, a gente tem de ficar de olho em São Paulo. Você falou da concentração do pior da chuva no sudeste, São Paulo e mais algum outro estado, ou vai ficar em cima de São Paulo mesmo?
Paulo, centro e sul de Minas e Rio de Janeiro são áreas em que a gente deve ficar de olho ao longo desta semana. Embora a gente ainda não tenha o registro de grandes acumulados no Rio, agora nesses últimos dias, como aconteceu aqui em São Paulo, o solo também está encharcado nessa região. Já tivemos problemas por causa da chuva agora ao longo do verão e por causa dessa concentração de umidade agora ao longo desta semana, existe o risco para problemas, sim, entre Rio de Janeiro e centro e sul de Minas Gerais, áreas do sul de Minas também com problemas por causa do excesso de chuva, e ela pode retornar de maneira mais persistente, se já não retornou de ontem para hoje, mais persistente e mais volumosa, o que pode provocar novos transtornos. A gente precisa de água, claro, para encher nossos reservatórios, mas sempre vem com tragédia também, né? Quando a gente olha para algumas regiões aí do país. Vai ser assim durante todo o verão, Desirê, jogando mais a longo prazo aí. Lembrando que o verão termina lá dia 20, 21 de março. Jogando mais a longo prazo, vai vir muita água ainda nos próximos meses também? Dependendo da região, ainda tem previsão para grandes acumulados de chuva. Por exemplo, agora na região sudeste, a gente está vivenciando aí essas tragédias por causa do excesso de chuva. Aliás, essa chuva agora, é claro que ela foi muito mais forte nesses últimos dias, mas ao longo de todo o mês de janeiro a gente registrou chuva no estado de São Paulo, o que veio aumentando o nível de rios, nível de córregos, deixando o solo encharcado, e aí veio toda essa chuvarada de uma vez agora nesses últimos dias, com muito mais intensidade, provocando esses transtornos. Para o decorrer dos próximos dias, principalmente a partir do meio desta semana, a chuva ela já deve ficar mais espaçada e vai ganhando força no centro e norte do Brasil, o que pode sim provocar novos problemas nas áreas mais ao norte do país. E a falta dela também na região sul do Brasil, trazendo problemas também por causa dos baixos índices de umidade. Desirê, essa característica que a gente está vendo na Bahia, em Minas e agora em São Paulo, de um volume muito grande de chuva em muito pouco tempo, é efeito do Laninha? A que é que a gente pode atribuir isso? Olha, Rafael, esse episódio de chuva agora, desses últimos dias na região sudeste, é por causa da formação da zona de convergência do Atlântico Sul, a famosa ZACAS, né, que vocês já tanto ouviram a gente falar aqui. E a formação de ZACAS, ela está relacionada, assim, ela aumenta a frequência, né, a chance de ter ZACAS quando a gente tem um verão influenciado pelo fenômeno Laninha. Então, de certa forma, está relacionado, sim. Embora o Laninha, de uma forma geral, não provoque um acumulado extraordinário na região sudeste, não costume provocar, ele, por outro lado, ele aumenta a chance da formação da zona de convergência do Atlântico Sul, que é o que estamos vivendo agora, né? E a zona de convergência do Atlântico Sul, ela realmente potencializa a chuva quando ela se forma, por exemplo, na altura do sudeste do Brasil. E Rafael, a questão agora em relação ao acumulado de chuva ao longo do mês de janeiro, para você ter ideia, choveu 10%, ultrapassou 10% a média histórica. Se a gente for pensar, não é muito. O problema é que por causa das ZACAS, da formação das ZACAS, essa chuva, ela foi muito volumosa e persistente nos últimos 4 dias, e foi isso que provocou o registro desses grandes acumulados de chuva e, em consequência, esses problemas todos que estamos vendo aí no estado de São Paulo, inclusive na região metropolitana. Esse dado é bem importante, né, Stephanie? E Desirê, 10% a mais do que a média histórica. Não é nada muito relevante. O problema é que chove tudo de uma vez, né? Aí... Não é extraordinário, mas mês chuvoso, né? Então, é bastante chuva, né? Acima de 350 milímetros. E o problema é que caiu de uma vez, né? Choveu ao longo do mês de janeiro, mas o maior acumulado mesmo aconteceu agora, nesses últimos dias. E foi isso que trouxe tantos problemas. A gente vê o solo que não consegue absorver tanta água que cai de uma vez só, né? Porque a previsão é que isso caia mais lentamente. Agora, olhando para o sul do mapa, Desirê, você falou que por lá tem chovido menos também. Isso já é preocupante, lembrando aí que a gente viveu uma crise hídrica muito forte. Isso pode preocupar ali também na região sul do país? Para a região sul do Brasil, sim, e agora para o mês de fevereiro, como eu disse, né, uma das grandes características do fenômeno Laninha é aumentar a chuva para as áreas mais ao norte e tirar a chuva da região sul do Brasil. Tanto que quando a gente fala para os agricultores, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que o verão será marcado pela presença do Laninha, a preocupação já é grande, eles já sabem que o verão vai ser complicado pela falta de chuva, né? Isso por causa da influência do fenômeno Laninha.
laninha. E agora em fevereiro a gente vai ver sim condições bem típicas de laninha num verão, tá? Com chuva nas áreas mais ao norte. A chuva no Brasil, ela funciona como uma espécie de gangorra. Se está chovendo nas áreas mais ao norte, certamente ela está falhando nas áreas mais ao sul. E a gente vai ver esse cenário agora ao longo do mês de fevereiro. E sem chuva nessa época do ano, a temperatura explode, né? Então, novamente, a gente vai ver aí registro de temperatura bastante elevada, especialmente no interior da região sul do Brasil. E, claro, a falta de chuva preocupando não só o setor agrícola, mas grande parte da região pela falta de chuva nos reservatórios. Desirê Brant, meteorologista da Clima Tempo, aqui no Novo Dia da CNN Brasil. Desirê, bom dia, bom trabalho. Obrigado mais uma vez. Vocês, até a próxima.